Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. O assunto de hoje é aterramento, um pouco diferenciado, porque eu vou falar de malha de referência de terra. Essa malha de referência de terra, ela é muito instalada em sistemas de data centers, né? Fica sempre abaixo do piso falso. Essa malha ela evita as interferências nos equipamentos eletroeletrônicos. O objetivo, então, da aula é explicar detalhadamente para vocês o que é essa malha de referência de terra, usada em sistemas CPDs, centros de dados, né? Mostrar para vocês como que a gente dimensiona essa malha. Lembrando a vocês que é uma malha suspensa, ela não está no solo, ela está abaixo do piso falso. Algumas informações são de suma importância para você que está trabalhando em CPD e necessita de fazer uma construção de uma malha de referência de terra. Malha de terra de referência. Os sistemas eletrônicos, né, especificamente, o aterramento desses sistemas eletrônicos especificamente, deve fornecer o que a gente chama de plano de referência. Um plano de referência sem perturbações, de tal modo que esse plano de referência possa operar satisfatoriamente tanto em altas frequências quanto em baixas frequências. Então, a malha de terra de referência será um plano de referência livre de perturbações para altas frequências e também para baixas frequências. Nessa figura, eu apresento para vocês um plano de referência, no qual esse plano de referência é livre de perturbações e ele está protegendo equipamentos eletroeletrônicos. Por exemplo, uma rede de computadores em um CPD ou em um data center, tá? Então, a malha de referência vai ser um plano de referência de aterramento livre de perturbações para altas e baixas frequências. Aterramento único. Isso é importante, sempre coloco isso, que o aterramento ele é único, tanto para proteção contra choques elétricos, proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra sobretensões, proteção contra eletrostática e proteção de equipamentos de informações. Então vejam bem que o aterramento ele é único. Então tem a barra de equipotencialização, onde todos os sistemas a serem protegidos estão conectados nesse aterramento único. Bom, malha de terra de referência. Vamos a alguns conceitos. A malha de referência de terra é uma técnica recente, né? É a técnica, na verdade, mais recente de aterramento de equipamentos sensíveis, que consiste em utilizar a malha de terra de referência. Mas qual é o objetivo da MTR, que é a malha de terra de referência? O objetivo dela é cancelar o grave inconveniente de todos os tipos de aterramento em malha que nós vimos anteriormente, no que concerne a incapacidade das mesmas de equalizar as barras de terra dos diferentes equipamentos eletrônicos para altas frequências. Então, quando a gente monta uma malha de aterramento dentro do solo, essa malha tem a característica de proteger as instalações para curto-circuito, né?
fase terra, porém trabalhando em baixas frequências. Por isso que a malha de terra de referência, ela vem para trabalhar tanto em altas frequências, principalmente nelas, e em baixas frequências. As fontes de ruído, elas são bastante diversificadas, incluindo as componentes de altas frequências, né, que são geradas pelo computador, pelas fontes chaveadas, pelos equipamentos eletroeletrônicos. Aqui eu tenho um circuito equivalente de um sistema de aterramento. Quando a gente faz o projeto de sistema de aterramento, fazemos o projeto para baixas frequências, né, que a gente considera só essa condutância aqui. Aqui eu tenho um circuito equivalente de um sistema de aterramento. Eu tenho uma resistência, uma indutância na longitudinal, e aqui na vertical eu tenho uma condutância e uma capacitância. Para altas frequências, podemos utilizar a malha de terra de referência. Ela visa eliminar os ruídos de alta frequência. Esses ruídos são produzidos pelos computadores, equipamentos de telecomunicações, fontes chaveadas, né, e uma série de equipamentos eletroeletrônicos. A malha de aterramento embutida no solo e os outros métodos de malha de aterramento, outros métodos de aterramento, eles atendem às baixas frequências, enquanto a malha de terra de referência, ela trabalha principalmente focando em eliminar os ruídos em alta frequência. Bom, é importante observarmos como o aterramento pode também estar sujeito a ocorrências associadas a fenômenos rápidos. A prática atual é você utilizar uma malha de referência de terra que atenda tanto às baixas frequências quanto principalmente às altas frequências. A construção, pessoal, da MTR, ela é baseada nas pesquisas, muito importante que ela é baseada nas pesquisas de sinais que operam em altas frequências. Isso é muito importante, essa pesquisa, né? Por quê? Porque através dessa pesquisa em altas frequências é que nós vamos projetar a malha de terra de referência. A MTR, ela deve ser conectada obrigatoriamente ao sistema de aterramento para evitar a diferença de potencial. Ou seja, a MTR também, só para informar para vocês, ela pode ser suspensa no ar, abaixo dos equipamentos, por exemplo, em um piso elevado ou piso falso, não é? Então, a MTR, ela deve ser obrigatoriamente ligada ao sistema de aterramento de força. Bom, então o que eu estou dizendo é o seguinte, nós temos essa figura aqui onde eu tenho o meu quadro de distribuição, tem aqui o barramento de terra, e aqui o meu aterramento de força, ok? E aqui, olha, o neutro do sistema de alimentação também aterrado, tá? E aqui eu tenho a minha malha de terra de referência, onde o equipamento eletrônico tem uma conexão com essa malha de referência de terra. E o PE, que é o condutor de proteção, ele está ligado na malha de força. Aí eu coloquei aqui para vocês que a conexão da barra de terra de referência dos equipamentos eletrônicos, que eu chamei de TE, a MTE do MTE deve estar ligada à MTR e deve ser feita preferencialmente com fita de cobre, né? Ou cordoalha de comprimento máximo igual ao adotado nos condutores da MTR.
Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que eu tenho aqui o meu sistema de aterramento, ó, meu aterramento de força do sistema de alimentação do meu quadro, e aqui eu tenho a minha MTR, onde aqui eu tenho uma barra de terra ligada à minha malha que eu estou construindo, que pode ser suspensa. E o condutor PE, que alimenta os equipamentos, né, ele está conectado na malha direta do sistema de aterramento. Então, nós criamos aqui um plano de referência que evita distúrbios em altas frequências, ok? Só que o curto-circuito fase terra, ele não vem pela malha de referência, e sim pelo condutor de proteção que vai levar a malha do sistema de aterramento da edificação. Bom, o funcionamento da MTR. Se o comprimento físico de um condutor é da ordem de grandeza do comprimento da onda que está sendo transportada nesse condutor, a gente diz que vai existir diferenças de potencial ao longo desse condutor. Então, veja bem, se o comprimento físico do condutor é um tamanho tal, da ordem de grandeza do comprimento da onda que está ali sendo transportada, nós vamos dizer que vai existir diferença de potencial ao longo desse condutor. Por outro lado, eu digo para vocês o seguinte: se o comprimento físico do condutor é muito menor, o que é esse muito menor? De 10 a 20 vezes menor que o comprimento da onda, essas diferenças de potencial ao longo do condutor, elas são mínimas. Portanto, se construirmos uma malha de aterramento cuja malha, ou cujo mesh da malha seja muito menor que o comprimento de onda da maior frequência interferente, não vai existir diferença de potencial aplicáveis entre dois pontos da malha. Essa malha deve funcionar como uma gaiola de Faraday. Quanto mais estreita for o mesh da malha, maior é a imunidade a ruídos em altas frequências. Então, essa é a função da minha malha de terra de referência, cuja malha, o mesh dela deve ser entre 10 e 20 vezes menor do que o comprimento do sinal interferente. Aqui eu tenho um exemplo da minha malha, onde o mesh da minha malha, como nas pesquisas realizadas, o comprimento da malha é lambda sobre 20, deve ser menor ou igual a lambda sobre 20, onde lambda é o comprimento da onda, que é a velocidade da luz sobre a frequência do sinal interferente. Então, a distância D da minha malha é C sobre 20F, não é? Porque eu estou dizendo que o mesh da minha malha é igual a lambda sobre 20. Por quê? Porque nas pesquisas isso faz com que reduza sensivelmente a diferença de potencial na malha. Então, qual é o comprimento da malha de terra de referência? É D, que é igual a C sobre 20F, onde 20F é a frequência do sinal. Qual é a frequência que eu vou adotar? O critério atual é você adotar uma frequência no espectro de rádio, frequência da ordem de 30 MHz. Esse 30 MHz, ele atende à maioria das interferências presentes nos meios industriais, comerciais, incluindo as descargas atmosféricas. Então, se eu construir a minha malha de referência, a minha malha de terra de referência, com a largura do mesh lambda sobre 20, eu vou atender as frequências de 30 MHz
não é, que atende à maioria das interferências presentes nos meios industriais e comerciais, incluindo também as descargas atmosféricas em alta frequência. Bom, a malha de referência não é projetada para retorno de corrente de curto-circuito, tem que ficar bem claro. A malha de terra de referência não é projetada para retorno de corrente de curto-circuito. Entre fase e terra, o retorno da corrente de curto-circuito, fase terra de cada equipamento, vai retornar pelo cabo PE, que é o cabo de proteção de aterramento, é o cabo de terra, que vem da proteção do aterramento da força aqui. A malha, ela só vai proteger ruídos, principalmente em alta frequência. Vocês podem observar que eu tenho dentro do equipamento um barramento de terra. Esse barramento de terra do equipamento é ligado na minha malha de terra de referência. E o condutor PE que vem aqui, olha, o condutor PE, ele é para fazer o retorno da corrente de curto-circuito de fase para terra. Bom, o critério de dimensionamento, então, da minha MTR, que é a minha malha de terra de referência, como a corrente de curto-circuito ela não retorna pela malha de terra de referência, ela retorna pelo condutor PE, que está o aterramento da edificação, nós projetamos a MTR apenas para critérios mecânicos. Nós podemos utilizar para construir a malha de terra de referência cabos com seções compreendidas entre 6 milímetros e 16 milímetros quadrados. Como a área externa do condutor é a área que será utilizada, vocês podem utilizar uma fita de cobre de largura, por exemplo, de 20 milímetros, né? Possuindo área externa maior. Isso apresentará melhor desempenho devido à sua menor impedância em altas frequências. Então, a malha de terra de referência, ela pode ser suspensa em um piso falso, por exemplo. E ela não é projetada para retornar a corrente de curto-circuito fase terra, porque a corrente de curto-circuito fase terra, ela vai retornar pelo aterramento de força. Bom, vamos agora entender onde podemos aplicar a malha de terra de referência. A malha de terra de referência, ela deve ser montada sobre os equipamentos eletrônicos sensíveis, né? A uma distância tal que o comprimento entre as barras de terra lógicas dessas, né, até a MTR não ultrapasse a distância do mesh, né? Então, onde podemos utilizar? Podemos utilizar a malha de referência, a malha de terra de referência em piso falso, com malha situada no fundo do mesmo, naturalmente, né? A construção da malha deve ocorrer antes do lançamento dos cabos. Pode-se construir a malha suspensa, fixada firmemente através de conectores, no piso falso, né? A malha de terra de referência ela pode ser embutida na superfície do piso, no concreto estrutural, você pode colocar ela, nesse caso deve-se deixar pontos de conexão acessíveis. Quando no piso existir galeria, né, por exemplo, quando no piso existir galeria, a malha de terra de referência pode ser presa no teto, tá? Em que os equipamentos se situam no nível superior ao piso. Então, a malha de terra de referência, ela é projetada para altas frequências, né, eliminando esses ruídos. Aqui eu tenho onde instalar a minha MTR. Então, eu tenho o quadro elétrico, tenho aqui os equipamentos. E eu construí aqui uma malha de terra de referência. Aqui eu tenho um painel típico a ser aterrado,
eu tenho uma conexão aqui exotérmica via solda, tenho aqui a minha malha de referência. E aqui eu tenho o aterramento, por onde a corrente de curto-circuito vai fluir. Né? A minha malha, ela protege os equipamentos. Ela pode estar, aqui tem um piso falso, ela está embaixo do piso falso, por exemplo. Ela vai eliminar todos os ruídos, principalmente da ordem de 30 MHz, que são os ruídos que mais frequentes ocorrem em instalações industriais, comerciais, CPD, né? Data center, né? Então, é importante instalar essa malha abaixo dos equipamentos a serem protegidos. São os equipamentos sensíveis. Aqui eu trago para vocês o exemplo da malha de terra de referência. Você encontra comercialmente malhas já pronta em formato de fita. Tá? Aqui é o piso falso que eu comentei. O piso é montado e aqui embaixo desse piso falso, né, a gente coloca a malha de terra de referência. Aqui um exemplo de uma malha de terra de referência passando por baixo do piso falso. E em cima do piso falso, nessa região aqui, nós teremos os equipamentos sensíveis a serem protegidos. Pessoal, dessa forma eu consegui aí passar para vocês algumas informações muito importantes sobre a malha de terra de referência. E foi utilizado principalmente o livro de aterramentos elétricos, conceitos básicos do Silvério. Tá? Então, pessoal, fiquem ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica. Divulgue e dê seu like nessa aula. Abraço a todos vocês.